Então o governo conseguiu finalmente alterar a política de preços da Petrobras de paridade internacional para os combustíveis e aproveitou o momento para anunciar com alarde a redução do preço da gasolina e do óleo diesel. E tem muita gente se perguntando se isso não constitui uma interferência do executivo na estatal. Então é importante entender o que está acontecendo, como isso pode impactar a empresa, o que muda realmente na prática nos preços dos combustíveis e quais são os riscos dessa nova estratégia. Então fiquem até o final do vídeo, porque vale a pena. E eu quero começar mostrando um vídeo do próprio presidente Lula, que ele soltou ontem nas suas redes, terça-feira, 16 de maio, anunciando essa medida. Então tenham paciência, é bem curtinho, mas vale a pena para contextualizar o momento. Então vamos lá e depois volta para mim. Hoje eu estou particularmente feliz e acho que o povo brasileiro também vai ficar, porque o ministro de Minas e Energia e o presidente da Petrobras acabaram de anunciar a redução da gasolina e do óleo diesel em mais de 12% e a redução do gás de cozinha em 21,3%. Vocês estão lembrados que nós iríamos abrasileirar os preços da Petrobras e começar a acontecer. É apenas o começo. Então aí a fala do Lula, que estão abrasileirando os preços da Petrobras. Mas a verdade é que essa redução da gasolina e do óleo diesel, ela já estava no radar, já era esperada, porque a conjuntura internacional assim a permitia. Nós tivemos forte queda do petróleo, dos derivados, então já era esperado que isso poderia acontecer a qualquer momento. E eu quero mostrar isso tanto com os gráficos das commodities e depois até mostrando a defasagem do preço de paridade internacional com o preço doméstico praticado pela Petrobras. Então, primeiro, o próprio petróleo, aqui no último ano, caiu quase 32%, enquanto a gasolina caiu quase 35% e o óleo diesel caiu quase mais de 36%. E nesse período, a moeda brasileira também foi favorecida, especialmente nos últimos 2-3 meses, porque tivemos aí o arcabouço fiscal sendo apresentado, que não é mil maravilhas, mas é alguma regra, o distensionamento político e a percepção de que o governo não vai conseguir colocar em prática toda a sua agenda econômica mais nociva. E realmente o real brasileiro, agora sendo negociado abaixo de 5 nas últimas semanas e conseguindo se manter nesse patamar, é muito favorável para o petróleo e para a gasolina no Brasil, porque isso faz com que o preço em reais caia também. E claro, quando a gente aí sim compara o PPI com o preço doméstico, a gente vê que realmente havia esse espaço para redução. Esse é o gráfico publicado pela Abicom diariamente, e aqui temos então a gasolina com relação ao PPI e o preço doméstico. A defasagem média estava nos últimos dias até entre 40 centavos para a gasolina. Isso significa que o preço doméstico estava mais alto que o preço internacional. Portanto, havia espaço para redução, o que fizeram e caiu aqui então para agora está praticamente na paridade. Com o óleo diesel não foi diferente. Também havia uma defasagem positiva, preço doméstico mais caro do que o preço internacional. Então era questão de tempo para a Petrobras reduzir o preço, o que efetivamente fez, e agora até a defasagem está levemente negativa. Isso com relação aos preços. E o mercado até recebeu essa notícia sem maiores problemas. Aqui a gente viu a ação da Petrobras no dia de ontem, que chegou a subir no pregão de terça entre 13% e 4%, acabou fechando o dia 2,5%, e hoje, quarta-feira, está sendo negociado aqui em 1,37%. Mas realmente o mercado não se preocupou muito, até porque o comunicado da Petrobras, e aí que vem talvez a ironia disso, parece que a Petrobras está mudando tudo para não mudar quase nada. Porque, primeiro, o que ela divulgou foi algo mais conceitual. Não trouxe detalhes claros de como será a nova política de preços e parece que ela vai manter muito do que já vinha sendo feito, inclusive a periodicidade dos repasses. Portanto, o mercado encarou isso como, olha, não vai mudar muita coisa, então é uma interferência, mas vai manter o que já estava em vigor. Então deixa eu colocar agora aqui o comunicado da Petrobras, que tínhamos aqui Petrobras sobre estratégia comercial de diesel e gasolina, e eu vou destacar apenas o trecho mais importante que diz o seguinte: a estratégia comercial usa referências de mercado como o custo alternativo do cliente, como valor a ser priorizado na precificação,
E B, o valor marginal para a Petrobras. O custo alternativo do cliente contempla as principais alternativas de suprimento, sejam fornecedor dos mesmos produtos ou de produtos substitutos. Já o valor marginal para a Petrobras é baseado no custo de oportunidade dadas as diversas alternativas para a companhia, dentre elas, produção, importação e exportação do referido produto e ou dos petróleos utilizados no refino. E aí a parte sobre periodicidade. Os reajustes continuarão sendo feitos sem periodicidade definida, evitando o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações internacionais e da taxa de câmbio. O que isso significa é que seguirão com a mesma política, onde não há um repasse automático, isso evita trazer para o preço doméstico a volatilidade externa, e a Petrobras segue praticando a mesma política nesse sentido. E é assim que o mercado está encarando, onde, com base no que foi divulgado, é bem possível que a Petrobras continue levando em consideração os preços internacionais, os preços aos produtores domésticos, importadores domésticos, até porque, por conta da lei das estatais e do próprio estatuto da Petrobras, ela não pode simplesmente destoar do que é praticado no mercado, fazendo um descolamento de preços e produzindo prejuízos para a estatal. Ela não pode fazer isso. Então, medidas mais arbitrárias e prejudiciais para a empresa, elas tendem a ser impedidas pelo estatuto e também pela lei das estatais. Mas claro, é que existe alguns riscos, especialmente quando a gente fala de risco de desabastecimento, porque aí está o grande problema com a nova política, que pode ser arbitrária em algum momento, porque a conjuntura atual ela é muito favorável para a Petrobras reduzir o preço de gasolina. Estamos perto das mínimas, com o mundo à beira de uma recessão, a China, a Alemanha com sinais ainda de desaceleração econômica, a Alemanha até mais do que a China não conseguindo reaquecer a sua economia, barril de petróleo ainda está perto dos $80 ou 70 e poucos dólares, e então o momento atual, digamos que para a redução, é o momento mais favorável, é o momento mais positivo. Mas se a coisa muda, e se a guerra na Ucrânia começa a escalar novamente, como isso pode impactar o petróleo? A Rússia, no mês de abril, teve mês recorde de exportação desde o início da guerra para a Rússia, para a China e para a Índia. Mas se há um aumento das tensões, daqui a pouco podemos ver alguma ruptura no fornecimento de petróleo e derivados, podemos ter a OPEP, mas com alguma nova decisão de redução da produção de petróleo, um novo choque de petróleo, e isso tudo pode repercutir negativamente e fazer os preços internacionais dispararem. E mais, agora nós temos também o governo americano que passa a preencher novamente a sua reserva estratégica de petróleo. Se a gente der um passo atrás, quando o petróleo disparou lá em 2021 e 2022, o governo americano começou a desovar a sua reserva estratégica de petróleo, drenando esse estoque emergencial, justamente para segurar ou impedir uma escalada maior do preço de petróleo. E agora começa um movimento contrário, onde eles precisam reconstituir essa reserva. Aqui temos o gráfico desde 2020 e 2021, quando começa realmente essa venda de petróleo, onde tinha praticamente 650 milhões de barris de petróleo e o governo americano veio drenando essas reservas. Em questão de um ano, baixou mais de 200 milhões de barris e agora está ali ao redor de 360 milhões de barris de petróleo. E segundo o governo, havia uma expectativa que quando o preço chegasse ao redor de $70, eles começariam a comprar novamente. Isso significa que agora temos uma pressão compradora de petróleo. Esse é um ponto. Além disso, quando a gente analisa a curva futura do petróleo, tanto para o WTI quanto para o Brent, a gente vê que os preços futuros eles estão menores do que os preços nos contratos mais curtos e também no mercado à vista no spot. Isso significa que a curva futura do preço do petróleo está em backwardation. Os preços à vista e mais curtos são mais caros do que os preços futuros. Quer dizer que o mercado hoje está com um problema de oferta. Tem demanda e a oferta está mais restringida. Então, se há uma disparada de petróleo, se há um reaquecimento da economia passada uma possível recessão, os preços podem aumentar significativamente.
E eles aumentando significativamente, é aí que o governo tem um grande problema. Porque se não repassar o preço internacional e aquela defasagem que agora estava positiva for muito negativa, como já esteve no passado. Vamos voltar ao gráfico aqui do PPI, especialmente lá em 2022. Vejam aqui em novembro daquele ano, e lá em julho também, a defasagem ficou muito abaixo. Depois também no comecinho desse ano. A Petrobras, ela foi obrigada a aumentar os preços, porque se não o fizesse, ela poderia prejudicar os importadores de derivados no mercado doméstico, que seriam jogados para fora do mercado, poderiam ir à falência, porque não conseguem competir com a Petrobras. Então, uma política arbitrária de preços à revelia do mercado internacional, num cenário de escalada, vai fazer com que a Petrobras tenha muitos prejuízos. No fim das contas, quem vai cobrir isso é o próprio governo ou o pagador de imposto, como já aconteceu na década passada. Vai reduzir dividendos para o governo, também reduz a entrada de recursos para cobrir as contas públicas. E a parte mais prejudicial e perigosa é que pode levar importadores privados a quebrarem. E se eles quebram, não vão conseguir suprir o mercado para a demanda que nós temos internamente. E isso pode levar a um desabastecimento de commodities essenciais como petróleo, gasolina e óleo diesel. Esse é o grande risco que temos com essa estratégia da Petrobras, que no momento tudo está positivo, mas se o cenário muda e as commodities invertem, aí o que a gente pode ter é o governo tendo que abrasileirar a inflação, a escassez desses insumos essenciais, a miséria e a pobreza. Infelizmente, não há mágica e é uma atitude arriscada do governo. Vamos aguardar mais detalhes, mas não dá para interferir politicamente e esquecer o que acontece com o mercado internacional. É uma commodity global e o preço é definido no mundo inteiro por oferta e demanda. O Brasil não consegue decidir por conta própria qual vai ser o preço do petróleo ou da gasolina. Infelizmente, o mundo inteiro está sujeito às mesmas leis de oferta e demanda. Espero ter gostado desse vídeo. Vou colocar aqui mais 2 vídeos sobre o arcabouço fiscal recente e também um mais antigo sobre o problema do petróleo no Brasil e no mundo. Espero ter gostado. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, compartilhem e volto no próximo. Valeu!